A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Quero saudá-los com uma boa noite também. Que Deus em Cristo possa abençoar você neste momento. E quero iniciar aí com uma oração com vocês. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esta oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, lecionando, meu Pai, ó Deus, desta lição, Senhor, que tu possa nos dar sabedoria, entendimento, meu Pai, para nós aprendermos mais uma lição, Senhor, que tudo seja, meu Pai, para ó Deus, nosso crescimento espiritual e para o nosso conhecimento da verdade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa aqueles que estão conosco, que estão também a nos assistir. Em nome de Jesus, tu possa abençoar cada família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Estamos aqui mais uma vez participando junto com você, né, de mais uma lição, a nossa essa escola bíblica maravilhosa, para nós é um prazer estar contribuindo, para o reino de Cristo, para assim ensinar você o que precisa ser ensinado. E hoje nós temos uma lição muito interessante, é sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Estamos na continuação sobre o tema escatologia do nosso terceiro trimestre de 2020 e estamos aqui fazendo uma sequência de acontecimentos. Nós já vimos na aula passada sobre o arrebatamento da igreja, vimos sobre o estado intermediário dos mortos, nas lições passadas. Eu quero que você também, que não assistiu ainda, assista as lições passadas. Estão todas no nosso canal, desde a primeira lição deste trimestre e do trimestre passado. Quero aqui dizer que nós devemos também pesquisar muito, estudar a Bíblia. E aqui essa lição, esse trimestre, é mais uma ferramenta para nós podermos aprender sobre esses acontecimentos que já aconteceram e que vão acontecer. E um acontecimento que virá após o arrebatamento da igreja o próximo evento será o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que é a nossa lição de hoje, a lição de número 6. A temática em foco diz assim: a doutrina do tribunal de Cristo deve nos motivar a uma vida de fidelidade e obediência à palavra de Deus, além de nos fazer examinar diuturnamente as motivações do nosso coração no serviço do reino de Cristo. Então, essa doutrina sobre o tribunal de Cristo vai nos dar um esclarecimento a respeito de nós termos uma vida mais fiel e obediente. Nós vamos ver aqui que o tribunal de Cristo não é o juízo final, certo? É um julgamento que vai ser para os salvos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo e que ressuscitaram por ocasião do arrebatamento da igreja. Os salvos vivos e os mortos que ressuscitaram irão participar desse tribunal de Cristo. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 até o 15. Gostaria que você lesse e acompanhasse comigo. O versículo 11 diz assim: porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém. Temos a palavra, vamos à introdução.
A Bíblia é muito clara. Só um momento. Glória a Deus. Pronto, nós vamos aqui uma interferência continuando. A Bíblia é muito clara ao afirmar que após o arrebatamento da igreja seremos levados para o céu, para as bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7, certo? Foi como eu falei, acontecerá o arrebatamento da igreja, né? Nós vemos aqui essa ilustração sobre o arrebatamento, logo após será as bodas do Cordeiro. Vamos falar sobre os dois assuntos. Primeiramente sobre o tribunal de Cristo, depois das bodas. Vamos dar uma pincelada no início a respeito das bodas do Cordeiro. Vamos falar e exemplificar o que é realmente as bodas do Cordeiro, para não misturarmos um acontecimento com o outro, certo? Mas primeiro, antes das bodas do Cordeiro, será primeiramente o julgamento dos salvos, ou seja, o tribunal de Cristo para aqueles que morreram em Cristo, certo? E os que ficaram vivos por ocasião do arrebatamento da igreja. Mas antes, como parte desse evento, estaremos diante do tribunal de Cristo, onde cada uma de nossas obras realizadas no corpo como crente serão provadas. Está lá em 1 Coríntios 5:10, né? Fala assim, ó: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Está lá em 1 Coríntios 5:10. Lembrando, irmãos, que o tribunal de Cristo não é o juízo final, certo? Como existem aí certas desesclarecidas, pessoas não são esclarecidas, falam que o tribunal de Cristo é o juízo final. Não, o tribunal de Cristo é destinado apenas para aqueles que são salvos. Eles não vão ser julgados para serem condenados, porque quem é salvo, né, como diz lá em Romanos, que quem está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então estão livres da condenação, não vão participar nem do juízo final e nem vão ser condenados, né, no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para recebimento de galardão, é tipo um prêmio, certo? São prêmios dados àqueles que fizeram a obra, ou quem não fez a obra, que fez a obra relaxadamente, que não fez nada para o Senhor, também não receberá. Mas a Bíblia diz, né, que nós seremos salvos, certo? Mesmo que passado pelo julgamento, pelo tribunal de Cristo, certo? Não vamos confundir. Então, aqui, ó, nesta lição, estudaremos sobre o tribunal de Cristo e os galardões, e sobre a celebração do casamento de Cristo com a igreja, as bodas do Cordeiro, certo? Então nós veremos essas duas coisas, sobre o tribunal de Cristo e os galardões, né, para os salvos, e as bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo não é o juízo final. Ponto 1. Quando será o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo acontecerá no céu e não pode ser confundido com o juízo final, como eu já falei. O grande trono branco, que será o julgamento dos ímpios. Então o juízo final será só o último acontecimento, ou melhor, o penúltimo, né? Porque o último acontecimento acontecerá depois que aqueles que foram mortos, né? que foram mortos ímpios, eles vão ser julgados pelo Senhor dos Senhores, né? Senhor Jeová, no grande trono branco, tanto mortos como vivos, aqueles que não aceitaram a Cristo, que não tiveram a oportunidade de serem salvos na presença do Senhor. E a última etapa será o lago de fogo, onde serão lançados, né, todos os que praticaram a iniquidade,
certo? Não vamos trocar. No juízo final, os ímpios serão julgados e condenados por causa das suas obras pecaminosas, né? Estamos aqui exemplificando a respeito de que o juízo final vai ser diferente do tribunal de Cristo, certo? O juízo final é para as pessoas que já estão condenados, né? Já estão condenados pelas suas obras, porque morreram sem Cristo e estão lá no inferno esperando o julgamento. No tribunal de Cristo, os salvos, né, receberão galardão pelas suas obras realizadas aqui na terra. Então nós vemos aqui, várias obras. Você que teve uma função, né, você que tem a função de trabalhar na obra de Deus, seja um porteiro, seja alguém que está no departamento, que está fazendo a obra, seja o pastor, né? Não é porque a pessoa que é um pastor ou aquele que não é, né, ocupa um cargo menor, por exemplo, é porteiro da igreja, ou é outro tipo de cargo menor do que o pastor, que você vai receber um galardão menor do que o pastor. Não. Isso depende muito de quê? Da disposição e da intenção do coração, porque muitas pessoas aí estão fazendo a obra de Deus para se aparecer, né? Estão fazendo a obra de Deus pura e simplesmente por conta de serem vistos. E nós sabemos que mesmo que a obra de Deus seja feita com essa intenção, ele não vai receber galardão nenhum, porque o Senhor vê a intenção do coração, a disponibilidade de você querer fazer a obra. Não fazer por obrigação, ou à força, ou porque fulano de tal vai me ver. Não, você tem que fazer a obra de Deus com espontaneidade, porque o Senhor ama aqueles que fazem a obra, né, realizadas aqui na terra com amor. Então você vai receber o seu galardão de acordo com a sua obra que você fez com amor. Amém? O tribunal de Cristo acontecerá logo após o arrebatamento da igreja, né? Só para lembrar aqui, né? Tem o arrebatamento da igreja, né? Aí depois vem o tribunal de Cristo, logo após, né? Enquanto isso, o juízo final acontecerá depois do milênio, né? E são dois eventos totalmente distintos e de épocas diferentes, certo? Glória a Deus. O tribunal de Cristo será o primeiro ato das bodas do Cordeiro, certo? E lá em Apocalipse 19, 7 diz assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Apocalipse 19, 7. Então, irmãos, as bodas do Cordeiro será um evento maravilhoso. Por quê? Porque bodas, o que é que quando nós sabemos e vamos falar sobre bodas? Bodas é uma festa de casamento, certo? Bodas é uma solenidade que é feita após o casamento, né? Nos costumes judaicos, na época, as bodas duravam até uma semana, né? Era uma semana de festa para se alegrar com os noivos que se casaram, né? Então as bodas são uma festa esperada, a mais esperada dos noivos, para se comemorar ali aquele casamento, né? Aquele casamento tão esperado. Então nós, a igreja, nós somos a noiva de Cristo e estamos esperando o noivo, né? Para assim nos encontrarmos com Jesus Cristo, que é o nosso noivo, e participarmos daquela grande boda, né? Aquele grande banquete. Irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma trocar a grande ceia que nós teremos com o Senhor, que muitos equivocadamente falam que a grande ceia acontecerá por ocasião do arrebatamento, né? As bodas. Nós não podemos trocar bodas com a ceia. Bodas é festa de casamento, é um banquete, é uma comemoração da festa dos noivos. Não tem nada a ver com a ceia. Aí você me pergunta, mas irmão Pedro, quando é que vai acontecer a grande ceia? Vai acontecer lá, você lembra lá que quando Cristo estava reunido com os apóstolos, na última ceia, né?
E ele falou dessa forma: e não bebereis comigo do fruto da vide de novo, até que beba comigo no reino do meu Pai. Então, a grande ceia, a ceia que muitos trocam as bodas com a ceia, acontecerá no reino milenial de Cristo. Jesus disse: até que beba comigo no reino de meu Pai. Então, a grande ceia será no reino milenial, não vai ser as bodas do Cordeiro, tá bom? Nós não podemos trocar isso. Então, o juízo final será o último ato de julgamento da história, certo? Fala sobre o juízo final, só para comparar novamente, sobre que não é o tribunal de Cristo. O juízo final será outro evento, o último ato. O tribunal de Cristo estará acontecendo no céu, né? Acontecerá o quê? O arrebatamento da igreja e automaticamente, né, os salvos vão estar lá para serem galardoados pelo que fizeram em favor da obra, certo? De coração, fizeram em favor da obra. E enquanto isso, né, a grande tribulação acontece na terra, certo? Então serão dois eventos que aconteceram no mesmo tempo, né? Só que assim, segundo os estudiosos, né, os teólogos da Assembleia de Deus falam que as bodas do Cordeiro acontecerá durante 7 anos. Eu não sei, não tem um tempo determinado, a Bíblia não fala do tempo determinado, mas sabemos que a igreja estará com Cristo lá, enquanto a grande tribulação estará ocorrendo aqui durante 7 anos, né? Da grande tribulação, aqueles que ficaram aqui e não foram arrebatados. O tribunal do juízo final, o tribunal do juízo final não será nem no céu e nem na terra, certo? Olha os que dizem Apocalipse 20:11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Apocalipse 20, verso 11. Então o juízo final, irmãos, não vai ter, vai ser numa dimensão que nós não conseguimos explicar, porque será num espaço em que não haverá nem céu e nem terra. Vai ser num espaço que o próprio Deus vai reservar para acontecer, certo? Então, naquele grande trono branco ali, né, os céus e a terra fugiram à presença daquele que estava sentado no trono branco, certo? Como será feito o julgamento? O julgamento, né, do tribunal de Cristo. Aí a palavra tribunal vem do grego bema, né, que se refere a uma plataforma elevada de arbitragem e recompensa. Então, o tribunal era feito para ali numa plataforma, né, segundo assim alguns tribunais lá de Roma, né, era feito as plataformas e o julgamento era feito, né? Então o tribunal significa isso, uma plataforma elevada de arbitragem e recompensa, né? Tanto para julgar como também para recompensar. O tribunal de Cristo será um dia de inspeção que provará o valor eterno de nossas obras feitas no corpo como cristãos salvos, certo? Lembrando que será para os cristãos salvos. Lá em 2 Coríntios 5:10 diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o que? As suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Está lá em 2 Coríntios 5:10. Então vai ser o julgamento das nossas obras, né? E receberemos o galardão de acordo com elas. Será um julgamento meticuloso. Nada ficará encoberto e tudo será provado pelo fogo. Então vai ser um julgamento, irmãos, que não vai ter como esconder, certo? Tudo vai ser provado pelo fogo. Lá em 1 Coríntios 3:13 diz assim: sua obra será mostrada porque o dia a trará a luz, pois será revelado pelo fogo,
que provará a qualidade da obra de cada um. Então, como eu falei anteriormente, essas obras elas serão mostradas, elas são reveladas. Se você fez com amor, se você fez com alegria, ou se você fez... Existem aqueles que fazem tão somente para se exibirem, né? Tão somente para querer aplausos, querer admiração humana. Esses aí, eles eles fizeram a obra de Deus, né? De forma que até de maneira errada, mas não vão receber o devido galardão, porque foi revelado a intenção do coração de cada um. Então não devemos nos enganar a respeito disso, certo? Só porque fez pelo reino, mas fez relaxadamente ou fez simplesmente porque queria ocupar algum cargo elevado, ou ser reconhecido ou aplaudido, né, por alguém. Nós sabemos que isso Deus ele não aprova, certo? No caso aqui, será um julgamento revelador, não de pecados, mas sim das motivações, certo? Então não vai ser de pecados, por quê? Porque nós já fomos, quando fomos arrebatados, né, estamos no tribunal de Cristo, nós já vamos estar livres de pecados, né? Nós não vamos mais passar por julgamento nenhum, porque nós não vamos ser julgados pelos nossos pecados, porque tudo já foi desfeito ali, né, por Jesus Cristo na cruz do Calvário, certo? Nós não vamos estar mais lá porque pecamos, e sim pelo que nós fizemos pela obra. Nos tribunais humanos são julgados apenas as obras, né? Tribunais humanos, né, nós vemos que as obras ali são julgadas de acordo com o que ele fez, se o réu, né, considerado réu, ele vai ser condenado ou não. Isso dependerá do juiz. E quem será o nosso justo juiz? Será o Senhor, né? Cristo Jesus, que vai julgar nossas obras. No tribunal de Cristo serão julgados especialmente os motivos, certo? Os motivos, mas também será retribuidor, será um lugar de recompensas e de reconhecimento para os salvos, lá em 1 Coríntios 4 e 5. Vamos ver o que diz lá em 1 Coríntios 4 e 5. Amém? 1 Coríntios 4, 5. Glória a Deus. Então, já abriram? Aí em 1 Coríntios 4 e 5, diz assim, ó. Vamos ler aqui, ó. Diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz, ó, revelará, né, o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Tá vendo, meus irmãos? Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, irmãos, está aí. Deus ele vai revelar, né, as intenções do coração de cada um. Então, isso mostra que o tribunal de Cristo será um tribunal que vai ser revelado especificamente, né, as intenções e os motivos, né, pelos quais foram feita a obra de Deus de cada um. O que será submetido à prova ante o tribunal? Aí, segundo aqui Ciro Sanchez Zimbord, né, o crente passará por 3 julgamentos em sua vida. Então, esse Sanchez Zimbord, né, ele é um dos teólogos conceituadíssimos da Igreja Assembleia de Deus, né? Tem vários livros, né? Por isso que a gente aqui cita o nome dos teólogos, para que também pesquisem a respeito deles, sobre seus livros, né? Escreveu vários livros a respeito do tema, então é muito importante esclarecer isso. Então, ó, no passado, o crente, né? No caso, o crente, como eu repito, passará por 3 julgamentos em sua vida. Primeiro vai ser, no caso, no passado, o crente foi julgado em Cristo no Calvário, né? O crente foi julgado porque a morte redentora de Cristo assim fez com que nossos pecados fossem apagados. No presente, ele é julgado como filho de Deus, certo? Hoje, nós no presente estamos sendo julgados como filho de Deus, e no passado, e no futuro,
no tribunal de Cristo será julgado como servo de Deus, certo? Nós passaremos de filhos de Deus para servos de Deus, certo? Por ocasião do tribunal de Cristo. Será submetido à prova nossa mordomia cristã, ele julgará, certo? A administração do nosso corpo, nossa mordomia, ou seja, o que é a nossa disponibilidade, né, para a obra, a administração do nosso corpo, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, tá, né? 1 Coríntios 6,19. Então nós somos o templo do Espírito Santo, né? Ele vai julgar segundo o que nós nos dispomos a fazer. Usamos o nosso templo, o nosso corpo para a obra, isso será julgado e será galardoado aquele que fez mais para o Senhor, né? Nossa liberdade também, além da nossa administração do corpo, nosso corpo também vai ser a nossa liberdade que será julgada, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, certo? Então a palavra de Deus aí, né, em 1 Coríntios 6,12, fala sobre também as coisas que nós temos, né? Podemos fazer, mas nem tudo é lícito a nós fazermos, certo? Tudo nós podemos fazer, mas será que é da vontade do Senhor? Será que é lícito fazer, né? Então foi o que Paulo explicou, e que nós hoje nós devemos, né, nos cuidar, né? Avaliar direitinho o que é que nós devemos fazer enquanto nós estamos aqui na terra em favor do reino de Deus. Também o nosso tempo, né? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, o que é que nós dedicamos ao Senhor o nosso tempo? Será que o nosso tempo é mais para o nosso prioridade ao nosso trabalho? Será que a prioridade são as coisas desta vida? São os cuidados deste mundo? Eu não estou dizendo aqui que você deve deixar de trabalhar ou deixar de seus afazeres. Que é claro que nós, como seres humanos aqui na Terra, nós devemos ter e trabalhar, né? Temos atividades seculares. Estou falando assim a questão de prioridades. Será que você tem deixado o reino de Deus em segundo plano? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Claro, não deixando de fazer as outras coisas. E então será julgado também o nosso tempo, né? A nossa disponibilidade de reservarmos um tempo para nós fazermos a obra, ler a palavra de Deus, certo? Ir aos cultos, parar um tempo para ouvir a palavra, orar, certo? Tudo isso vai ser julgado, tudo isso. Nossos talentos também vão ser julgados, né? Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graças de Deus. Então, irmãos, se Deus lhe chamou para você cantar, use esse dom para isso. Se Ele lhe chamou você para você pregar, use esse dom para isso. Se Ele lhe chamou para você cuidar de ovelhas, cuidar do rebanho, use esse dom que Deus deu para você para isso, né? Se Deus lhe chamou para você ficar na portaria, use esse dom, certo? Com dedicação na portaria. Ou seja, cada dom, certo, que Deus lhe deu, né? Cada atividade, cada chamamento, né? Você foi chamado para qual obra? E se dedica a esta obra, se dedica ao que você foi chamado. Isso não quer dizer que se você é um porteiro, repito, vai receber um galardão menor do que o do cantor, de um pastor. Não. Deus ele não julgará de acordo com cargos, certo? Para Ele não importa se você é pastor, se você não é pastor, se você é obreiro, se não é obreiro. Não, para Ele não importa isso, certo? Ele vai julgar você pelo que você fez para o reino de Deus, em prol da obra dEle, em prol do seu tempo para servir a Ele. Julgará também nossos bens, certo? Está lá em Lucas 12:20, diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma,
E o que tens preparado, para quem será? Lucas 12:20, né? Ou seja, também será julgado os nossos bens. Será que você tem usado o que você tem para também a obra? Será que o emprego que o Senhor lhe deu, emprego bom, que o Senhor lhe deu um carro, lhe deu uma moto, lhe deu uma casa, lhe deu bens, será que você também não pode usar esses bens em favor da obra? Ou simplesmente você está como aquele louco, né, que junta tesouros aqui na terra? Porque a própria palavra de Deus diz que nós não devemos juntar tesouro na terra. Ele falou na prioridade do coração, de nós voltarmos o nosso coração às riquezas, às coisas materiais, certo? Nós devemos, sim, pelo contrário, nós devemos disponibilizar essas coisas, as bênçãos que o Senhor nos dá, as bênçãos material para a obra, certo? Tudo bem? Então é isso também que vai ser julgado, certo? De acordo com o que também o Senhor tem dado para nós. O trabalho ministerial que ele nos entregou, também na questão ministerial, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Romanos 12:6, né? Então também os dons segundo o ministério, né? O ministério que foi dado, o ministério de pastorado, do presbitério, diaconato, seja qual for o ministério de cantar, o ministério de louvar, de seja qual for, irmãos, de tocar, isso mostra que Deus nos deu diferentes dons, certo? Segundo a graça que Ele tem nos concedido. Então isso vai ser julgado também de acordo com o nosso ministério, né? Sobre o trabalho ministerial que Ele entregou a cada um de nós. Vale ressaltar que o que será julgado serão nossas obras e motivações, não nossos títulos, certo? Então você vê aí, ó, você tem que lembrar isso, né? Tá aí as pessoas, os irmãos aí pregando, né? Evangelizando, fazendo a obra, né? Mas o julgamento não será pelas obras de títulos, pelos nossos títulos. Eu vou ganhar tantas almas. Não, o galardão, irmão, não vai ser pelo número de almas que você ganhar, não vai ser, certo? A Bíblia não mostra que você, quem ganhar mais almas vai ganhar mais recompensa, não. É bom você ganhar almas, ganhar, né, as pessoas para Cristo, mas não será pelo número de salvos que você, pelo número de almas que você ganhou, não. Vai ser pela sua dedicação, pela sua disponibilidade, como repito, né? E não para querer fazer com esse camarada aí que está só se mostrando, a Bíblia, né? Todo bem vestido, todo, né? Querendo aí se exibir, né? Para receber o louvor dos homens, né? O galardão dos homens. Então, isso Deus desaprova, certo? Nós buscarmos títulos na igreja, não vale. No tribunal de Cristo, muitas das coisas de que os crentes se gabam nesta vida foram feitas para eles próprios e não para Cristo, né? Então as pessoas ficam se gabando, né? Às vezes tem aqueles que se gabam pelo que eles fazem, falam lá no microfone, nos púlpitos, ou seja onde for. Eu fiz isso, eu fiz, dei isso a fulano, falei, certo? Irmãos, isso aí, Deus ele não aprova muito, certo? Você dê com alegria. Se você está ajudando a obra, se você está fazendo isso, faça com alegria, mas não queira receber aplausos nem elogios humanos, porque o que vale mesmo é o que Deus aprovar, certo? Mas muitos estão se gabando por conta de suas próprias obras, né? Se gabando, crentes aí buscando aplausos, né? E não para Cristo, porque o que nós devemos buscar aqui é a exaltação de Cristo e não da nossa pessoa. Os galardões e os galardoados. Vamos falar sobre os galardões, né? O que será
os galardões. Quem será galardoado? 2.1. O tema recompensas, né, no grego mistos, é um conceito frequente no Novo Testamento e tanto Jesus quanto os apóstolos fizeram uso dessa expressão, certo? Então, irmãos, vamos ler aqui uma passagem de Lucas 6:35. Abra na sua Bíblia aí, Lucas 6:35. Vamos ver só uma passagem dessa para não tomar muito tempo. Lucas, capítulo 6, versículo de número 35. Olha o que diz. Diz assim: Amém. Porém, os seus inimigos façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos, e maus. Ou seja, aqui está Jesus falando a respeito de fazer o bem, sem esperar de volta, né? Lá em Lucas 6:35. E a recompensa será grande, diz, né? Serão grandes dos filhos do Altíssimo. Então sempre essas passagens falam aí a respeito de recompensa, né? Tem aquele lá das parábolas, né? Aqueles que tiveram os talentos, né? Tem aquela parábola dos talentos, né? Aquele que enterrou o seu talento e o que lucrou, o que não enterrou, ou seja, todos receberam sua devida recompensa. E aquele que enterrou seu talento não recebeu recompensa nenhuma porque enterrou o talento. Ou seja, isso também essa parábola mostra também a respeito de como será o tribunal de Cristo, a respeito do que tem desempenhado seus talentos aqui na terra, na sua obra, certo? Então você também lê nessas outras passagens depois, né? Se você tiver um tempinho, leia essas passagens, certo? Aí, para muitos teólogos, os galardões não serão coisas físicas, mas posições no céu, o nível de intimidade com Deus que os salvos terão. Então, irmãos, certo? Muitos teólogos veem que esse galardão não será coisas físicas. Por exemplo, nós vamos falar sobre um galardão que muitos falam a respeito da coroa. Nós vamos falar lá na frente, certo? Mas nós devemos entender que o galardão não será algo físico, material, que será dado, por exemplo, um presente, né? Um presente físico, material, não. Vai ser algo dado como se fosse posições e níveis no céu, né? Lugares no céu, lugares mais de destaque, certo? De acordo com a intimidade que teve com Deus aqui na terra, também terá uma intimidade maior com Deus lá no céu, certo? Só serão galardoados aqueles que suas obras resistirem ao fogo, certo? Nós vamos ver também a respeito das obras que resistem ao fogo e as que não resistem. Círio Sanches de Bordes, né, mais uma vez o grande teólogo, né, da Igreja Assembleia de Deus, afirma que a coroa dada no tribunal de Cristo simboliza bem essa ideia de posição no reino de Deus. Nós vemos aí duas passagens, né, de 1 Pedro 5 e 4, diz assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a coroa, a imperecível coroa da glória. 1 Pedro 5 e 4. Né? E Apocalipse 3:11 diz assim: venha em breve, tenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, nós vemos aqui, irmãos, que não será propriamente uma coroa, certo? Pois o termo coroa pode também aludir, irmãos, posição, domínio e poder. Então, não será propriamente uma coroa que vai ser dada, mas será uma posição, ou um domínio, ou um poder. Ou seja, um lugar que você terá destaque, certo? A coroa, o termo coroa, vai ser um termo figurado, certo? A maioria dos teólogos e estudiosos, né, creem dessa forma,
e que essa coroa não vai ser uma coroa material, vai ser, como o próprio nome coroa, né, significa e alude a uma posição, a um domínio, certo? Você terá uma posição no céu, um domínio que Deus dará a você. Não existe aquela história de dizer, vamos ganhar as almas, cada alma que você ganha é uma pedrinha na sua coroa. Não, não existe isso. Não tem na Bíblia falando a respeito de que quem vai ganhar, quanto mais almas você ganhar, mais pedrinhas, né, você vai ter na sua coroa. Isso não é verdade, certo? Não tem na Bíblia falando a respeito disso. Fala da coroa, mas não dessa forma que muitos aí pregadores pregam a respeito de ganhadores de alma. Norman Geisler também, né, o outro teólogo, diz que ele de fato não seremos iguais no céu, pois aqueles que foram mais íntimos de Deus aqui na terra serão mais íntimos dele no céu. Então serão posições diferentes. Então esta coroa, dependendo do que for receber, né, o galardão, a coroa, vai depender de como você aqui na terra, né, foi mais íntimo de Deus, certo? Trabalhou para a obra com boas intenções, com afinco, com dedicação, certo? Então você vai ser diferente daquele que não teve nenhuma intimidade com Deus, trabalhou relaxadamente ou não trabalhou de maneira nenhuma, né? Nós vamos ver na frente o resultado daqueles, né, que fizeram tal coisa. Então vamos ver as obras, item 2.2. Então aí, vemos aí, cada uma, né, distribuídas, segundo 1 Coríntios 3 e 12, as nossas obras podem ter 6 valores diferentes, né? Tem a de ouro, a obra de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. São, no caso, 6 materiais aí que nós vamos ver e exemplificar cada obra. A obra, né, como diz Eurico Bergsten, explica que Eurico Bergsten também é outro teólogo muito conceituado, né, da Igreja Assembleia de Deus, fala a respeito que simboliza as coisas de procedência divina. Então, irmãos, o ouro na palavra de Deus, ele tem faz alusão e simboliza a divindade, né? Deus é descrito como o ouro reluzente, né? Um metal precioso, muito precioso. Então, tanto é que no Antigo Testamento, né, todos os utensílios, né, eram cobertos de ouro, feitos de ouro, simbolizando a divindade do Senhor, né, a procedência divina. Então, as nossas obras são aquelas obras que realmente valeram a pena, aquelas obras que realmente Deus aprovou, né? Então serão obras de ouro, né? Obras que realmente o cristão batalhou e fez, né? Sofreu pela obra de Deus, ou até mesmo aqueles que morreram, né? Os mártires, né? Que não negaram a Cristo, que foram mortos. Ou seja, irmãos, não propriamente porque você vai receber a recompensa, né? As suas obras vão ser obras de ouro, tão somente porque você morreu como mártir. Não, estou citando um exemplo, né? Daqueles que tiveram as provações maiores, né? Perseguições, como também hoje acontece. Então, é uma obra preciosíssima, ouro, né? Simboliza as coisas de procedência divina. E a prata simboliza a redenção feita pela fé em Cristo, né? É outra obra, né, que são obras que contribuíram para que a redenção, né, a obra redentora de Cristo fosse anunciada aqui na terra. Então são obras também valiosas, né, obras de ouro são preciosas, prata muito mais, também, ou melhor, prata perto também da de ouro, né, apesar de ser menos precioso, mas também muito importante, né, que simboliza a redenção. Prata simboliza a redenção. E também pedras preciosas, né, significa que são feitas pelo poder do Espírito Santo, né, são obras que você fez com relação à obra do Espírito Santo,
pelo que o Espírito Santo usou você a fazer, a desempenhar, certo? Então, as pedras preciosas, elas aludem também ao Espírito Santo, feitas pelo poder do Espírito Santo, né? Pelos dons que você recebeu, pelo que você fez. Então, elas também são essas três, né? Três metais, ou melhor, dois metais e pedras preciosas. Elas não passam e não se queimam, né? Não se queimam, certo? Pode até derreter, ou as pedras preciosas não derretem, mas não sofre detrimento, certo? São obras valiosas diante de Deus, certo? Então, nós já falamos sobre as três. Agora vem as obras de madeira, né? Simboliza as coisas humanas, né? Pois cresce de si mesmo. Então, irmãos, obras de madeira são aquelas obras que, como eu falei, são obras feitas para o próprio crescimento humano, para a pessoa se aparecer, para a pessoa dizer que fez, para a pessoa dizer que é, né? Então, essas obras de nada valem para Deus, certo? Valem madeira, mas sabemos que aqueles que trabalham tão somente na obra para crescimento próprio vão sofrer detrimento e se queimarão, certo? A madeira queima e vira pó, vira cinza, ou seja, para Deus não vale nada. Então simboliza as coisas humanas. Então que nós não possamos fazer esses tipos de obras de madeira. E as de feno simboliza tudo que carece de renovação, ou seja, são obras que passageiras, obras que você faz, mas que não tem nenhum incentivo, obras que você faz, mas simplesmente não tem aquele entusiasmo, faz por querer fazer, faz porque se o pastor não vê você fazendo, você vai ter medo de pastor brigar ou do líder brigar, né? Então não adianta você fazer esse tipo de obra, simboliza tudo que carece de renovação. Então não carece, não vale diante de Deus as obras de feno, porque você, se fizer isso, né, se fizer esse tipo de obra, a obra relaxada também, você não vai receber o galardão, mas sim somente vai ser provado o fogo e vai se queimar também. As obras, né? Não é o crente, é as obras, estamos falando das obras, certo? E agora, por último, palha, né? Fala de escravidão, uma alusão à escravidão dos israelitas no Egito. Então, irmãos, quando nós vemos essas obras de palha sobre escravidão, são aqueles que ainda vivem na escravidão às vezes da religiosidade, né? Você está servindo a Deus porque você é um religioso, ou porque você cumpre os rituais, cumpre aqueles afazeres que tem que fazer, tão somente porque quer fazer, mas faz e cumpre aqueles rituais, né? É um escravo da religiosidade, não tem liberdade na questão de ser um cristão salvo, né? Mas vive aparentemente de uma forma, e quando sai do templo, do culto, da presença de algum irmão, é outra pessoa, se mostra ser outra pessoa, ou seja, assim, não tem constância, aquele irmão que sempre está inconstante, né? Vive cheio de dúvidas, ou seja, fala da escravidão, alude a isso, palha da escravidão. Vamos ver lá em Êxodo 5 e 7, só para nós tirarmos aqui também essa dúvida, explanarmos melhor. Eu gostaria de ler, se você também abrir em Êxodo capítulo 5, versículo 7. E abre a sua Bíblia aí, Êxodo 5 e 7. Glória a Deus, aleluia. Êxodo capítulo 5, versículo 7. Diz assim: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes.
eles que tratam de ajuntar palha, certo? Então, estava falando aí da época em que os israelitas estavam, né, escravos no Egito e que recebiam a palha para fazer os tijolos. Aí Faraó assim aumentou, né, o serviço e disse assim: agora vocês não vão mais receber palha, vocês vão buscar a palha, e vão fazer os tijolos. Quando buscar a palha, vocês não vão mais receber a palha, vocês mesmos vão buscar a palha, né? Ou seja, palha significa isso, significa algo recebido nas mãos, nada feito com sacrifício, né? Então, nós possamos, irmãos, nunca ter esses tipos de obras. Quando nós estivermos no tribunal de Cristo, nós não mostrarmos esses tipos de obra para o Senhor, certo? Mas sim de ouro, de prata e de pedras preciosas. Estes valores representam os motivos, a disposição e fidelidade com que servimos a Cristo aqui na terra enquanto salvos. Os valores falando a respeito, né, das 3 primeiras obras: ouro, prata e pedras preciosas. Então, a disposição, irmãos, a fidelidade com que servimos a Cristo, né, aqui na terra. As obras que consistem em promoção do próprio ego, né? Eu sou eu, né? O cara dizendo aí, eu sou tal, né? Isso aí, ele, coitado, ele está querendo só aplausos para ele, mas colocando aí o seu ego em primeiro lugar, né? Ou tentativa de mérito diante de Deus, não resistirão ao fogo, certo? Estão pensando de maneira errada, estão agindo de maneira errada, certo? Então, essas obras de feno, né, de madeira, de feno e de palha, que nós não possamos produzir, porque só são obras que consistem em promoção do próprio ego do ser humano. Sem galardão, mais salvo, né? Então, irmãos, por que sem galardão, mais salvo? Porque o tribunal de Cristo não vai ser para condenar, vai ser para premiar, vai ser para galardoar. Mas se não receber, de qualquer forma, aquele irmão ou irmã já chegou ali, já salvo, né? Só em chegar lá na presença de Cristo, no tribunal de Cristo, você já teve um lucro bom, porque você foi salvo, você foi arrebatado, né? Mas não terá galardão. O texto de 1 Coríntios 3, 12 a 15 não está afirmando que os galardões estão relacionados com a salvação pelas obras, certo? Tem muitos aí dizendo assim, não, mostram esse versículo aí, aqueles que querem, né, dizer que a salvação é só se você fizer a obra. Não, não é aqui na terra isso, que você vai querer fazer boas obras, você vai querer o galardão, certo? Não está falando a respeito disso, não está afirmando, né, a salvação pelas obras. Por quê? Porque nós vemos como nós vimos no julgamento, muitos ali foram reprovados pelas obras, mas foram salvos, né? A salvação é obra exclusiva de Deus e ela acontece aqui na terra mediante a fé em Cristo. Então a salvação ela acontece aqui, né? Ela não vai acontecer depois que for arrebatado, não, porque só vai ser arrebatado quem for salvo, certo? Então a salvação é pela fé. Também não encontramos base no texto para a doutrina do purgatório defendida pela Igreja Católica, né? Nós sabemos que não será o crente que será aprovado pelo fogo, mas as suas obras, certo? A Igreja Católica coloca esse versículo aí como se fosse o purgatório, mas nós sabemos que o crente, né, vai ser salvo, certo? Mas não terá galardão e vai ser julgado pelas suas obras, certo? E eles querem mostrar um falso ensinamento a respeito desses versículos, dizendo que é o purgatório, certo? Que é um falso ensinamento. O salvo sofrerá perda de recompensa no céu por causa de suas obras, né? Então, o salvo ele não vai ser recompensado, mas a sua salvação não corre nenhum perigo. Como eu falei, quem vai estar lá serão salvos, certo? O julgamento vai ser para dar os galardões.
A doutrina do tribunal de Cristo, como a ideia de recompensa no céu, consiste num fator de motivação para que o cristão sirva a Cristo com as melhores intenções. Né? Eu já ouvi falar a respeito sobre isso, mas sem a preocupação de naquele dia perder a salvação. Então, irmãos, foi como eu falei, né? E é algo que nos motiva a querer fazer e nós olharmos para si mesmo. Será que nós estamos fazendo para o Senhor de maneira correta? Será que você está fazendo com amor ou simplesmente por impulso, sei lá? Mas tudo tem que ser algo feito para servir a Cristo com autenticidade, né? Com a melhor das intenções, tá certo, irmãos? Isso nos abre uma reflexão, né, a respeito dos dias de hoje. Tópico 3, as bodas do Cordeiro. Vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. O que será as bodas do Cordeiro? Certo? Será o casamento de Cristo com a igreja, como eu já falei, né? Será um grande casamento, as bodas, a festa do Cordeiro, né? A literatura veterotestamentária nos apresenta Deus como esposo e Israel, seu povo, como esposa, pois o seu Criador é o seu marido. Em Isaías 54:5 fala, né, a respeito de que Israel, né, Deus trata eles como sua mulher e ele sendo marido. Naquele dia declara o Senhor: você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Oséias 2:16. Então são profecias, irmãos, dos profetas, né, Isaías e Oséias, a respeito do grande encontro da noiva com o noivo. Tanto é que nós vemos aquela parábola a respeito das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 loucas, simbolizando também, mas o grande encontro do noivo, né? Diz a parábola das 10 virgens, né? As 5 que foram prudentes, o Senhor as recebeu, né? No seu reino, o Senhor as recebeu nas suas bodas, enquanto que as 5 que foram imprudentes, o Senhor não conheceu, ou seja, haverá pessoas pensando que é igreja, pensando que é noiva, mas não é, porque o Senhor não vai conhecer, pura e exclusivamente por conta da falta de interesse ou de servir a Deus, de querer fazer a vontade do Senhor, mas não fez relaxadamente. O Novo Testamento nos apresenta Jesus como um noivo e a igreja como a noiva, né? Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura, 2 Coríntios 11:2. Então, é outra passagem que fala a respeito do marido, né, que é Cristo Jesus, e a igreja como a virgem pura, né, imaculadas, aquela virgem que será transformada, né, sem pecado. Se a igreja é a noiva e Cristo o noivo, espera-se um dia que eles se casem e este dia certamente chegará. Então, estou ansioso, né, para chegar este dia e nós nos encontrarmos, né, nós a noiva de Cristo, a igreja encontrar com o noivo naquele grande dia. Regozijemos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva se aprontou. Glória! Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Olha aí, irmãos. Que passagem maravilhosa, né? Nos alegremos, certo? Ou seja, nós estejamos com esse linho fino, né? Nós possamos estar vestidos desses atos justos, né? Para estarmos ali com o Senhor. Por essa descrição, esse deve ser um evento muito especial e aguardado. Cada crente deve estar preparado para a chegada daquele grande dia, né, das bodas do Cordeiro. Quando serão as bodas? Aí, segundo alguns expositores bíblicos, esse evento acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Como eu expliquei no início, o arrebatamento acontecerá e automaticamente estaremos
com Cristo nos ares, né? E seremos julgados no tribunal de Cristo. Depois iremos participar das bodas do Cordeiro. No período em que a terra estiver acontecendo a grande tribulação, que irá durar 7 anos. Então, nesse mesmo período, será também a grande tribulação. Neste meio termo, o anticristo governará Israel, será corrigido e as nações serão punidas aqui na terra. Então, nesses acontecimentos da igreja estiver nas bodas lá do Cordeiro, estiver no céu, irá acontecer o grande acontecimento, como eu falei, na grande tribulação, que o anticristo irá reinar e governará. Israel também vai estar presente na grande tribulação, vai ser corrigida, né? Vamos clamar pelo Messias, e isso será nas próximas lições que nós veremos a respeito da correção de Israel, né? Então, as nações serão punidas aqui na terra. Se pensarmos nas glórias que lá hão de ser reveladas, é motivo de estarmos preparados para então participar de tão glorioso evento, né? Com certeza será muito melhor estarmos diante de Cristo e não na terra, porque aqui acontecerá o pior momento da história. Então nós, com certeza, né, é melhor, muito, milhões e milhões de vezes melhor estar com Cristo do que estar aqui na terra, que infelizmente aqueles que ficaram e não subiram com a igreja. Onde será? Aí, como os eventos em Apocalipse 19 a 22 estão em ordem cronológica, aí tem uns eventos, né, também. Eu quero que você, depois, se você quiser pausar o vídeo e verificar as passagens bíblicas, fica aí para vocês lerem, né? São muitas passagens sobre a igreja glorificada no céu, manifestação do Cristo, poder, grande glória, Magedon, a vitória de Cristo sobre o império do anticristo, a prisão de Satanás, a ressurreição dos mártires, a tribulação, a liberação de Satanás após o milênio. Então são várias passagens, né, que falam sobre os eventos, né, a cronologia dos eventos que acontecerão nos capítulos 19 a 22 de Apocalipse. Estão em ordem cronológica. Então, fica claro também que as bodas ocorrerão no céu antes que Cristo se manifeste em poder e grande glória para derrotar o anticristo no exército. Então, e as bodas acontecerão no céu, certo? Será no céu. Santos de todos os tempos se reunirão para essa magnífica celebração. Serão os santos desde Adão até o dia do grande acontecimento. Então, serão milhares e milhões de santos reunidos, né, nessa grande festa. Lá no céu vamos poder conhecer todos os heróis da fé, sejam eles da antiga aliança com Abraão, Isaac, Jacó, bem como os da nova aliança com Paulo, Pedro e João. Então, irmãos, lá nós teremos plena consciência, certo? Nós vamos nos conhecer, saberemos quem somos nós, vamos conhecer os irmãos lá também, certo? Não vai ser como alguns ensinam, que no céu a gente não vai conhecer ninguém, não vai ser outras pessoas, não, nós vamos ser as mesmas pessoas, só que com um corpo glorificado. Mas nós teremos consciência e sabemos, né, e temos consciência do que a gente passou e o momento glorioso em que nós estaremos lá no céu presenciando isso, certo? Nós teremos convicção de quem nós seremos e quem nós somos. Conclusão, nós fomos criados em Cristo para vivermos em boas obras e ainda seremos galardoados por isso. Celebraremos uma grande festa no céu e viveremos para sempre com Ele. Temos motivo suficiente para amá-lo, servi-lo e sermos fiéis a Ele enquanto aqui vivemos. Amém, irmãos? Então, fica aqui o termo de mais uma lição. Espero que você tenha entendido, né, a respeito desse maravilhoso evento, sobre este maravilhoso acontecimento que vai ser logo após o arrebatamento da igreja. Quero orar com você concluindo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade e mais uma vez ter lecionado esta lição na Tua presença.
Quero, Senhor, que Tu possa colocar nas mentes dos Teus filhos, ó Deus, o entendimento, que Tu possa clarear as mentes dele, Pai, para entender a respeito desses assuntos que são um pouco às vezes complexos, mas que nós possamos entender, Senhor, que nós estaremos com o Senhor aí, ó meu Pai, estaremos, ó Deus, recebendo os galardões, recebendo a recompensa, recebendo de acordo com o que nós fizemos aqui na terra, as boas obras, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, e tudo que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja derramada sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus.